Bom dia a todas e todos. Bom dia. Que bom, acho que nós temos uma maioria de não advogados aqui. Então, em nome do nosso presidente, doutor Diogo Leonardo Machado de Mello, em nome da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados, nós vamos dar sequência a esses bate-papos, a esses debates sobre temas que, embora não sejam ostensivamente de direito, eles são. Eles são porque eles dizem respeito. Eu comecei... Dona Celina trouxe o doutor Diogo, é isso? Doutor Diogo, por favor. Estava acabando de falar seu nome aqui. Senta aí. Você quer abrir? Você já terminou? Você quer abrir? Bom dia a todos e todos. Peço desculpas pelo atraso, pegamos um trânsito aí já esperado, então eu peço desculpas porque foi negligência minha. Mas eu agradeço a participação de todos que estão aqui no Instituto para essa segunda rodada, podemos chamar assim, não é? De conversas envolvendo a Comissão de Direitos Humanos do Instituto. E hoje falando um assunto extremamente relevante do ponto de vista social, humano, educacional, que envolve a questão do autismo. Eu tenho muito orgulho, e aí eu cumprimento mais uma vez o Dr. Belisário, porque uma das propostas do Instituto, aqueles que não conhecem, o Instituto ele completa esse ano 151 anos. Uma das propostas estatutárias da nossa instituição é a defesa não só do direito, da justiça. Nós congregamos não só advogados, mas membros do Ministério Público, da magistratura. Mas, como eu estava dizendo, um dos nossos propósitos é a defesa da dignidade da pessoa humana. E eu costumo sempre lembrar que a dignidade da pessoa humana é a nossa força matriz e motriz do sistema. Então, não há como o direito, não há como pensarmos e efetivarmos políticas públicas sem pensarmos nesta diretriz. Só que, para implementar essas diretrizes, nós precisamos conhecer assuntos desconhecidos para o direito. Um deles é o autismo. Para implementarmos soluções jurídicas, é preciso esse contato que nós vamos debater na manhã de hoje. Então, eu me sinto muito honrado, doutor Belisário, e agradeço em nome da diretoria, do conselho, que o senhor esteve aqui na quarta-feira conosco. Doutor Belisário, um dos maiores secretários de justiça que esse Estado conheceu, sujeito extremamente competente, tem um legado de história de defesa dos direitos humanos. E ele, fazendo esse ciclo, mostra a importância e a preocupação da sociedade e do Instituto para temas delicados como esse. Então, com essas rápidas palavras, eu quero dar as boas-vindas a vocês. O Instituto está de portas abertas e nós temos a proposta, essas aulas estão sendo gravadas, de difundir, ampliar cada vez mais este trabalho tão bem realizado pelo Dr. Belisário. Muito obrigado. Aqui no Instituto a gente fala o nome da pessoa, a pessoa aparece, né? Eu tinha acabado de falar que em seu nome, no nome da Comissão de Direitos Humanos, a gente ia dar continuidade ao que você chama de ciclo de conversas, né? Realmente a gente fez em maio, a gente fez uma conversa sobre discriminação e bullying, né? E a discriminação revelou-se, o bullying também, merecedora de mais um trabalho. É isso que possivelmente, né, dependendo dos meus companheiros que estão aqui, dos associados
que integram a comissão, possivelmente será uma conversa estendida sobre discriminação. Nós estamos conversando sobre discriminação e bullying. O Euclides levanta e conta um caso de discriminação tão pavoroso que a gente deliberou aprofundar isso e talvez façamos isso em setembro. Já temos tudo marcado, está tudo reservado. Temos setembro e novembro teremos outra, está tudo reservado, né? Tudo certinho. Enfim, então essa conversa sobre esse tema é um tema que instiga a tantos. Nós estamos fazendo uma primeira atividade aqui no Instituto. Algum diretor, algum presidente de comissão, Diogo, publicou algo sobre autismo. Eu achei que era... Quem? É o presidente da comissão, Leonardo Massoudi. Exato, era o Leonardo. Eu achei que era seu marido, Cláudia, mas não. O Leonardo publicou uma coisa exatamente no mês do autismo, né? O autismo, o mês azul, vamos falar assim, e foi importante. Tem uma coisa a realçar aqui, depois eu encerro, é que essa presidência do doutor Diogo, essa presidência é extremamente sensível para esses temas. A Comissão de Direitos Humanos tratou no passado do direito ao saneamento. Fizemos sempre um viés um pouco estranho de um tema, a gente sempre procurou tocar mas era o direito. E hoje, claro, presidido pelo direito à dignidade da pessoa humana, nós vamos tratar diretamente de um tema que tem variantes. Então eu brincava, quando você estava chegando, que hoje possivelmente aqui tem menos advogados e advogadas do que psicólogos e estudantes, enfim, e artistas plásticos e outras coisas. Muito bom. Então nós vamos começar isso. Essa conversa está sendo gravada, para depois ou quem quiser vai ter acesso ao nosso canal do YouTube, mas também é uma iniciativa do Dr. Diogo. Nós vamos levar isso para as escolas. Deputada, nós contamos com a sua parceria para levar isso para as escolas públicas, para as escolas particulares também, não é? Que tem, às vezes, as mais inclusivas, as que mais dizem que são extremamente inclusivas, elas desconhecem o que é o autismo, elas desconhecem as características especiais desse tipo de distúrbio do desenvolvimento psicológico e, portanto, tomam decisões absolutamente equivocadas, né? Eu já cansei de discutir com diretores, né? Um deles vai receber a cópia desse vídeo, mas exatamente porque eles não conhecem. O desconhecimento leva, muitas vezes, eu estava falando com o Odir agora há pouco, leva muitas vezes ao cometimento de ofensas, de violações dos direitos humanos, ou, no mínimo, de desconforto, que já é extremo. Nós vamos começar aqui, para nossa alegria, com ela era a última, mas ela aceitou ser a primeira, com a doutora Camila Varela. Bem, você tem Você fica aqui. Você fica aqui. Camila pode ser no púlpito, na tribuna, fica aqui. Ou onde você quiser. Camila Varela é mestre de Direito Processual Civil, professora universitária. Eu sei, você é vice. Ex-presidente da comissão da OAB dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós temos uma legislação que é importante entender, né? Uma legislação que veio nos anos 2015, antes, no ano 2012, enfim. A doutora Camila fica à vontade para isso. Agradeço imensamente a sua disposição para estar aqui. Você vai exibir? Vou. Ok. Então vamos tentar ver aqui. Bom. Tá funcionando? Tem que ligar? Tá ligado? Tá ligado? Ah, ok.
Porque eu sei que é importante falar no microfone por conta da gravação. Mas antes de falar no microfone, eu vou desligar e vou falar fora dele. Meu nome é Camila Varela, eu estou aqui no IASP, dentro de um púlpito, do lado direito para mim, mas esquerdo para quem está da plateia. E é muito importante a gente fazer essa fala fora do microfone, porque aqui eu acho que não temos pessoas com deficiência visual, mas acho que é sempre importante a gente fazer um letramento, né? E a pessoa com deficiência visual, ela se localiza por ecolocalização. Então, é importante, eu falo isso com muita propriedade, muito à vontade, porque eu trabalhei muitos anos com o Misael Conrado, que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é um advogado, ele é cego, e ele falava para mim que não tem nada mais indigno para uma pessoa cega você estar numa palestra olhando para a esquerda e a palestra está acontecendo à direita. Então, eu acho que a gente tem que também ter esse cuidado. Então, dito isso, e tendo a oportunidade de, já com um auditório tão cheio, fazer essa divulgação, né? Porque nem todo mundo conhece. Eu, por exemplo, não conhecia antes de trabalhar com uma pessoa cega, né? Inclusive, eu falo para ele, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com camisa, estou usando óculos, porque eu sou agora já passei dos 50, então preciso de multifocal, para fora, para longe, para perto. Estou usando uma camiseta preta sob um casaquinho branco, um colar de pérolas, tenho cabelos curtos e estou usando uma saia marrom, hoje está frio, uma saia comprida. Também perguntei uma vez para ele, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de pessoa com deficiência, hoje a gente vai tratar de autismo, é perguntar para a pessoa como que ela se sente à vontade, né? A gente não tentar presumir como é. Falei, para você faz sentido a autodescrição? Ele falou, para mim faz, porque eu tive visão até os 12 anos. Eu falei, porque eu fico imaginando uma pessoa que é cega de nascença, que diferença faz para ela se eu tenho cabelo curto, comprido, se eu tenho camiseta branca, preta? Ele falou, mas eu acho importante você sempre começar suas palestras dessa forma, porque ainda que a pessoa nunca tenha visto, ela vai ver que pelo menos você teve a sensibilidade de tentar trazê-la para a palestra. Então, feito minha audiodescrição, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer ao Dr. Diogo por ter me aceitado aqui no IASP. Eu estou agora fazendo parte da comissão do Leonardo Massude, do direito da pessoa com autismo. Então, isso é um momento assim, de muita, muita gratidão por mim. Porque imagina, me formei em 97. Eu olhava o IASP assim, tipo, nossa, um dia eu quero fazer parte desse lugar. Então, é tão maravilhoso. Inclusive, agradecer também ao Dr. Belisário, que é realmente para a gente eu fiz PUC e a gente tem uma grande admiração pela sua trajetória nos direitos humanos. Então, uma honra estar aqui. Eu estou até meio tremendo um pouco. Eu sou geralmente uma pessoa meio tranquila, mas hoje é uma grande oportunidade. E estar aqui no lado de pessoas tão queridas que eu conheço há muitos anos. A Andréia, a gente se conhece, que nossos filhos estão com 17, fomos vizinhas, então a gente se conhece dos meninos, então com pelo menos 17 anos, né? Por aí, o filho dela fez 17, o meu vai fazer agora dia 15, então, doutora Raquel, que eu acompanho há muito tempo, doutora Odic que está... O doutor Odic que vai fazer a palestra também? Vai. Tá ali. Eu conheço ele só de internet, não conheço ele pessoalmente, então é uma grande satisfação estar dividindo essa manhã com os senhores. Eu vou começar... Minha área não tem jeito, né? A gente vai para a advocacia mesmo, para o direito, enfim. Como é que passa isso aqui? Vamos ver se eu... Aqui. Falar que quando a gente está falando de autismo, e muitas vezes a magistratura se esquece, o Ministério Público se esquece, os administradores públicos se esquecem, que a gente não está falando de uma lei federal, de uma lei municipal ou de uma resolução normativa do Conselho Estadual de Educação. A gente está falando de um direito que é regido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é uma convenção, foi a primeira que entrou depois da vigência da Emenda Constitucional 45, que tem status constitucional. Então, me incomoda muito quando a gente, no dia a dia da advocacia, recebe uma contestação de uma ação que a gente entra. Não, porque a resolução da Secretaria da Educação, eu falo... Então, que bonito que é a resolução, mas não me interessa, porque a gente está falando de uma norma de efeitos constitucionais, né? E eu sempre falo, eu dou aula agora na pós-graduação do Einstein, eles fazem uma pós-graduação de autismo. É muito interessante porque tem alunos ali
psicólogos, fonoaudiólogos, e eu dou a matéria Direito da Pessoa com Autismo. E aí você tem que transformar a sua linguagem, que é uma linguagem mais jurídica, para uma linguagem mais coloquial. Eu falo, então é o seguinte, gente, é como se você tivesse o livrinho da Constituição. Você está virando ali, virou a última página do artigo da Constituição, começou a convenção. Está ali, está no mesmo livro, não é que está numa parte. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, acho que é muito importante a gente ter regulamentos, enfim, mas, em última análise, estamos falando de um direito constitucional. O direito do autismo, do autista, é um direito constitucional. E eu vou trazer para vocês aqui, no final, as impressões que o STF já está fazendo sobre isso. E isso é muito importante e muito poderoso, porque às vezes a gente fica na discussão pequena ali com a escola, se vai ter o AT, quem que vai pagar o AT, enfim, essas questões que são totalmente secundárias quando a gente fala, estamos falando de um direito com status constitucional. Então isso é muito importante. Dito isso, a gente tem aqui eu queria trazer para vocês um histórico, né? Eu falo, meu filho tem um diagnóstico de autismo, ele tem 17 anos, ele teve diagnóstico de autismo com 2 anos. Ele nasceu em 2008, o diagnóstico dele foi em 2010. A gente nem tinha lei. A gente nem tinha lei do autismo. Percebem? Como que a gente está caminhando? Eu sempre falo, eu vejo isso, tem gente que fala, isso é um absurdo. Eu falo, é uma oportunidade. Acho que essa geração, quem está sentado aqui hoje, está tendo a oportunidade de construir um novo direito. Um direito que está sendo reconhecido. Porque até então, uma vez eu ouvi isso no clube que eu frequento, que eu devia manter meu filho em casa, que ele era muito desagradável. Só que, graças a Deus, ele já tinha 4 anos. Eu falei, olha, desagradável está sendo a senhora, então vamos fazer o seguinte, a senhora toma o seu lanche, paga a sua conta, senão eu vou chamar a polícia, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, né? E aí ela ficou me olhando assim, eu falei, pois é, e como é pena de reclusão, vai ser mais complicado ainda. Ela ficou me olhando e falei, toma o seu lanchinho. E aí foi muito legal, porque o evento aconteceu numa lanchonete do clube e o pessoal aplaudiu e tudo, enfim. Eu falo, a gente tem oportunidades raras de ir fazendo letramento. Ela era uma pessoa mais velha, em que na época dela era lugar comum. Mantém em casa. Não traz porque ele é desagradável. Então, assim, é curioso, eu sempre falo porque às vezes a gente se irrita e eu tenho, obviamente, como mãe, uma postura de leoa, mas nessas horas eu consigo ser jurista e falar, não, deixa eu te explicar que vocês estão incorrendo num crime, então acho que convém se segurar, né? Mas é curioso, eu tenho meu marido que ele também é advogado, só que ele é da área tributária. E, então ele não tem esse contato, ele nunca fez uma audiência na vida, né? Porque é direito indisponível, meu marido nunca fez uma audiência na vida. E, então um dia aconteceu de uma pessoa falar para ele assim, esse menino não para quieto, que insuportável. E ele é bem grande, meu marido jogou rugby. E ele pegou a pessoa pelo pescoço, levantou e chacoalhou. Ele é autista, me respeita. Eu falei, você não pode fazer isso. A gente tem que ter oportunidade de letrar as pessoas. Ele falou, nessa hora eu não pensei em letramento. Letramento forçado. Foi letramento forçado. Então, acontece. Só que eu sempre falo para os meus clientes, não faça isso porque você vai sair de um crime de preconceito para um crime de como é que chama? Oi? Vias de fato. Obrigada, vias de fato. Exatamente. Então, eu falo, contenha-se. Pensa que o direito está do seu lado. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de palestra, empoderar as pessoas e levar o conhecimento, porque a vontade que a gente tem é de pegar pelo pescoço, literalmente. Mas ele, como advogado, não podia ter feito isso e a gente tem o dever de trazer essa informação para as pessoas. Eu tenho certeza que essa palestra vai multiplicar. Eu sempre falo, a gente planta uma sementinha aqui, mas multiplica pelo menos para 2 pessoas. Se a gente contar aqui que tem... Eu não sei, eu sou péssima, sou da área de humanas, não sou de exatos. Quantas o auditório cabe? Então, que a gente tenha hoje 50. 100 pessoas, se essas pessoas levarem para mais uma pessoa, já estamos falando em 100 pessoas. Então, eu acredito muito no poder disso. E aí, eu trago para vocês o seguinte. Não só a gente está falando de um direito de Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, vamos lá, foi assinado na ONU e é uma assinatura facultativa. O Brasil não era obrigado. Sempre que me falam, porque eu acho que está errado isso, eu falo, vamos lá. Também acho, também está erradíssimo. Vamos fazer o seguinte, a gente vota em deputados que sejam negacionistas, entramos na ONU e vamos ser contra vamos nos juntar ao Afeganistão e vamos ser contra essa convenção internacional, e aí você faz o que você quiser. Agora, enquanto a gente estiver participando da ONU de forma regular e o Brasil foi lá e facultativamente opinou, então não me importa a sua opinião. O Brasil, enquanto nação, fez a opção pela Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência. Não me importa a sua opinião.
Então, eu falo isso muitas vezes, não dessa forma tão grosseira, né? Mas eu falo, então não importa, que bom que você pensa assim, mas não tem como, porque é uma convenção internacional e o Brasil foi lá e assinou, ele fez essa opção clara. Então, isso é complicado. E aí, não só fez a opção clara, como mais do que isso. A gente tinha uma senadora na época, a senadora Mara Gabrilli, que organizou, na época ela era deputada, organizou todos os deputados para que a gente trouxesse isso para uma lei brasileira de inclusão. Então, a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, mais do que a própria convenção, que foi internalizada pelo Decreto 6949, a gente tem, além disso, a Lei Brasileira de Inclusão, que traz, eu que falo, é um arcabouço muito substancial. A gente está falando ali de moradia, trabalho, é realmente um estatuto da pessoa com deficiência. Mas a palestra não é sobre autismo? Então, é sobre autismo. Mas a Lei 2.764, que é o que eu falo, que veio 2 anos depois que meu filho teve diagnóstico, ela vem justamente dizer o quê? A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso é tão importante, tão valoroso, porque existe uma discussão, e aqui eu vou fazer uma parte de empoderamento que eu acho muito importante dos autistas de nível de suporte 1, que falam, não, autismo não é deficiência, é só um modo diferente de funcionar a cabeça. Não vou discutir isso, eu não sou autista, não posso entrar, não tenho esse lugar de fala. Para fins legais, é. Então, ainda que você queira, sob o ponto de vista de reafirmação das pessoas com neurodivergência, acho perfeito e acho que tem o campo dela. Mas para nós que operamos com o direito, é pessoa com deficiência para fins legais. E isso é muito poderoso. Por quê? Temos que pensar que a lei de cotas para pessoa com deficiências no trabalho, ela tem mais de 30 anos. E durante muito tempo os autistas não foram incluídos, porque o autista era considerado muitas vezes esquizofrenia infantil. Então, olha só o poder que essa legislação trouxe. E eu falo, o Estatuto do Autista, eu acho que é um bonito nome, mas com todo o respeito, ele tem 8 artigos. Não é um estatuto, é uma lei. E a Lei Berenice Viana, que eu acho muito importante, porque ela homenageia uma mãe. E eu sempre falo, essa lei tem 8 artigos e cada um deles, você vê que a mãe ali passou. Tudo aquilo, não é, Andréia? Então, assim, pode ficar no plano de saúde, independentemente de ser autista, artigo 5º. Tem direito a alimentação e nutrientes. Por quê? Muitos autistas têm seletividade alimentar. Então não adianta você garantir saúde, mas não garantir o nutriente, porque a pessoa muitas vezes tem que suplementar, porque eu tenho um cliente meu que ele só come branco. Como só come branco? Ele só come couve-flor, sem o talo, ele come arroz e feijão branco, mas a mãe não pode cozinhar com mais nada. O menino só come branco. Então, assim, tem que a legislação garantir o nutriente. Teve essa carteirinha aí do CIPTEA, que foi a Lei Romeu Mion. Eu acho interessante, mas não acho que resolveu a minha vida. Porque, assim, se eu chegasse num plano de saúde, no meu caso, que eu tenho esse privilégio, eu tenho um plano de saúde, mas a pessoa que tem o SUS, por exemplo, chega lá e fala, olha, meu filho tem diagnóstico de autismo, tem a carteirinha. E isso abrisse as portas e você tivesse todos os tratamentos, seria maravilhoso, mas não é. Mas tem que reconhecer que funciona, em alguns momentos é interessante, principalmente em casos que você está, assim, no supermercado, precisa passar na fila. Eu já tive pessoas olhando para o meu filho, não é bebê? Por que você está passando com ele na fila? Eu lembro que foi um olhar tão cruel, que ele estava com uma caixa de ovos me ajudando a guardar as coisas, caiu a caixa de ovos. E aí eu falei, filho, não tem problema. Ele, de pupa, mamãe. Aí ele, assim, imagina um menino de 1,82 m, meu filho tem, falou, de pupa. Aí a pessoa viu e falou, ele é diferente, né? Eu falei, ele é autista, por isso que a gente está nessa fila preferencial. Então você tem que ficar o tempo inteiro explicando. Então, nesse sentido, a carteirinha, ou como o nosso amigo Tomás está aqui com o cordão, ajuda. E eu vou dizer para vocês que eu tenho que fazer o meu meia-culpa. Quando isso surgiu na Inglaterra, uns 8 anos atrás, André, mais ou menos, né? Que era cordão de girassol, eu falei, isso nunca vai pegar no Brasil. Ninguém nunca vai saber. E tá vendo só? Que bom, né? Que a gente, às vezes, se tem que rever a posição. Então, dito isso, a gente tem, como eu falei, uma convenção internacional com status constitucional, uma lei federal e uma lei do autismo especificamente. Então, não tem como as pessoas falarem, mas eu tenho aqui o meu parecer da Secretaria de Saúde que a gente não vai dar, sei lá, enquanto não tiver outra agora também, qual que é? É a da redução de jornada de trabalho, levantamento da FGTS, só para nível de suporte 3. Qual é esse critério? Quem acordou e falou, vou levantar o FGTS só de nível de suporte 3? E o 1, que a gente fala, inclusive, é o seguinte, o nível de suporte 1, a doutora Raquel vai tratar aqui, com certeza, com muito mais detalhe e propriedade do que eu, mas eu tenho um caso muito sério de nível de suporte 1 sem tentativa de suicídio. Por quê? Porque ele entende o que está acontecendo, ele se sente, o bullying, que o doutor Belisário comentou, o bullying acontece muito com o nível de suporte 1. Então, assim,
qual a necessidade que o 3 tem que o 1 não tem? Porque o 1 vai precisar de psicólogo tanto quanto o 3. Então, levantar o FGTS de um pai que tem um filho com autismo, seja nível de suporte 1, 2 ou 3, é absolutamente necessário. Mas a gente tem agora essa diferenciação, sabe? Porque, infelizmente, é o que eu falo também. Eu acho que as pessoas têm boas intenções, mas às vezes não tem o conhecimento adequado do direito. A gente teve um defensor público do Rio de Janeiro que entrou com uma ação civil pública para conseguir levantar o FGTS. E aí o que aconteceu? O juiz falou só o nível de suporte 3 e a ação civil pública, erga omnes. Então, assim, bendita a hora em que essa pessoa teve essa ideia fantástica. Eu sei que foi boa intenção. Ele falou, vamos resolver o problema dos autistas. Só que a gente sabe que ações públicas não são assim que a gente maneja, né? Então, infelizmente, esse defensor público do Rio de Janeiro causou esse grande prejuízo para toda a comunidade. Porque agora, quando a gente entra com uma ação para nível de suporte 1 e 2, tem que fazer laudo, tem que... Enfim, porque o juiz, obviamente, fala, não, mas tem aqui. Nível de suporte 3 vai levantar. Enfim. Aqui são as diretrizes principais quando a gente fala em direito. O Lula que vetou uma tentativa de colocar isso na lei, Sim, porque ia ser contraproducente, né? Não podemos entrar em questão de nível, é uma loucura. E as pessoas às vezes acham que vão com isso ajudar, e não, vão piorar. Porque o autismo, como será falado aqui, é único. Então não dá para você tentar criar uma solução igual para todo mundo. E o direito vai ter que fazer esse olhar individualizado. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. É por isso que as escolas não querem fazer adaptação adequada, porque dá trabalho, custa caro, mas é o que a gente tem. Que eu falo de novo, não sou eu, Camila, que estou escolhendo, do Belisário, do Diogo, isso é uma convenção internacional que resolveu fazer isso. Se o Brasil assinou a convenção internacional, vamos seguir a convenção internacional. Daqui a pouco a gente vai ter que acabar entrando com uma ação de ofensa à convenção aqui no Brasil, porque está tão complicado, porque está passando tanto por cima da convenção que é difícil. E aí eu trouxe para vocês aqui as diretrizes principais, que é a integração às necessidades de saúde, que isso está garantido, e eu coloquei o atendimento multiprofissional. Ai, que sonho, né? Que pudesse ter o multiprofissional. E o acesso a medicamentos e nutrientes, que foi o que eu falei. Isso aqui tem o dedinho de uma mãe que sabe que, de repente, o filho pode precisar de um nutriente. O direito às adaptações razoáveis. Eu adoro essa pergunta. As pessoas falam assim, o que é adaptação razoável? Eu falo, então, não tem o conceito, mas assim... definido em lei, tá bom, não tem, de certa forma, ipsis literis, mas dentro de um bom senso, uma adaptação razoável é aquela que causa ônus razoável para as duas partes, que você ajuda a pessoa com deficiência, mas também não acaba com a escola, por exemplo, em termos de custo, que é o que geralmente tem a discussão. O estímulo à inserção da pessoa com transtorno autismo no mercado de trabalho. E o incentivo à formação e capacitação de profissionais. Essa eu acho que é a nossa chave. E eu gostaria tanto de insistir nessa postão pública com vocês, que é incentivar a formação e capacitação de profissionais especializados. E aí eu penso que a gente poderia fazer políticas públicas, por exemplo, uma coisa que a Andrea comenta sempre, que tem deficiência de fonos, formadas, a gente podia começar a criar bolsas específicas para esse tipo de formação. Já que a gente não tem profissionais, que o Estado faça essa política pública de criar... Eu não sei, assim, dentro da minha humilde pensamento, eu pensei nisso muitas vezes e eu acho que pode ser uma solução. Porque se as pessoas não entenderam até por desconhecimento que essa é uma área muito boa, vai ser uma área muito boa. Se a gente formar fono, físio, TO, vai ser maravilhoso. Então, assim, o Brasil tem uma grande oportunidade de fazer o incentivo, né? E agora aqui eu entro na parte que eu gostaria de destacar para vocês, que é o STF e o autismo. As questões, como são justamente... de nível constitucional, porque a convenção tem status constitucional, vão para o STF. Então, o que a gente tem no STF? Eu quis trazer 2 julgados para vocês. Um primeiro, que foi a ADI 5357, que, olha só, a Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor e ela falava que os atendentes especiais das escolas não podiam ser repassados através de mensalidade. No dia seguinte, a Confederação Federal de Escolas de Ensino Privado entrou com uma DIN contra a lei, para dizer que eles não iam assumir isso. Então, assim, olha só contra o que a gente está brigando, né? No dia seguinte. E aí o Fachin teve um papel fundamental, não foi por unanimidade, tá? Mas ganhamos, mas não foi por unanimidade, quero deixar constar aqui. E ele fala que o ensino privado não deve privar os estudantes com ou sem deficiência da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmutando-os em verdadeiro local de exclusão ao arrepio da ordem constitucional vigente. Então não adianta vocês quererem entrar com uma DIN e quererem fugir do dever de vocês de fornecerem. Tem que estar no budget. Porque o meu business plan, eu trabalhei 15 anos na área tributária antes de ter um filho com autismo, porque no meu business plan não estava contando com isso. Bom, então tem que contar, porque o Brasil é
de novo, ele foi lá facultativamente, aderiu à convenção, e você, como uma escola que é, de alguma forma, uma delegação do poder público, porque educação e saúde nesse país são de direito público, e você exerce por simplesmente uma delegação, assume o mesmo ônus. Então, assim como o Estado tem que... Outro dia, uma escola particular que eu entrei com uma ação, falou para mim, mas eu não tenho que fazer isso, é só o Estado. Eu falei, não vou nem discutir. Vamos conversar com o juiz. E, por último, essa aqui que eu me orgulho muito, que é o tema 1097, que foi um tema que eu levei para o Supremo. O ministro Lewandowski, que eu tive a oportunidade de despachar com ele, tudo, e a gente conseguiu estender para todos os servidores públicos, municipais e estaduais, o direito da redução da jornada de trabalho, assim como os federais tinham. E aí eu falo que é muito importante porque... Na época que saiu essa modificação, a Mara Gabrilli também era deputada ainda. Então, ela sentou lá com os 500 e poucos congressistas e fez. É uma coisa tranquila você conseguir equilibrar. Agora, imagina a quantidade de estados e municípios que a gente tem. E aí a gente tinha sempre a desculpa de não tem lei. Então, se não tem lei, não vou te dar a redução de jornada de trabalho. E aí que eu quero trazer para vocês, meu último ponto, respeitando o horário, esse voto que eu vou ler para vocês todos, que é maravilhoso, do Lewandowski. É forçoso concluir, inclusive, que a despeito de todo o amor e dedicação, a realidade de um familiar, sobretudo das mães, de pessoas com deficiências, custa-lhes, de alguma medida, parte da sua identidade, dos seus sonhos e das suas possibilidades de vida, perpetuando-se assim a desigualdade dentro da própria sociedade. É por isso que as políticas públicas e também as leis devem voltar-se para aqueles que cuidam desse grupo. A vulnerabilidade, portanto, não pode ser entendida como um ponto de vista reducionista para ser estendido para toda a família. Cuidado não exige apenas amor. Ressalto uma vez mais, por nunca ser demais lembrar, que cuidado exige trabalho, empenho, devoção e entrega. Dedicar-se a pessoas com deficiência pode significar jornadas interrompidas nas quais se exige uma tenacidade perene e laboriosa, marcada por renúncia. Isso é particularmente doloroso e solitário em uma sociedade que ainda é considerada essa vivência como um problema de esfera privada. Deixa teu filho em casa. Mas não é. Não o pode ser em uma sociedade cuja Constituição ostenta princípios como a dignidade e a igualdade. Não o pode ser em um Estado que utiliza como paradigma os direitos humanos. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse é o nosso ministro Lewandowski parando, e eu falo para ele que foi o último dele. 40 votos maravilhosos. Parabéns, querido. Foi uma mão aí. Que bom. Obrigada. Então, agradeço a todos e deixo vocês com essa mensagem do Lewandowski, que para mim, assim, ele entendeu o que é uma mãe com autismo. De filho autista também. Camila, fundamental a sua exposição. Que bom que foi a primeira, porque começa... Ô, Diogo, a coisa aqui começa sempre com muita emoção. Sempre tem muita emoção. Na discriminação e bullying houve muita emoção também. E aqui, de novo, hoje, Camila, agradeço a tua presença. E começou com muita emoção. Eu lembro que o ministro Celso de Mello tem um voto importante sobre a questão das convenções de direitos humanos, né? Tem um voto importante, não foi adotado como um voto, mas é uma diretriz importante. Eu escrevi sobre isso numa Constituição que foi editada pela imprensa oficial, exatamente chamando a atenção para o artigo, para o voto dele, que não importa o que o STF decidiu, importa o voto dele com o carinho que ele dedica a esse tema, e ele fala, não, a Convenção de Direitos Humanos não é uma lei federal, não tem a mesma, ela está num nível da Constituição Federal. Assim diz o Celso, um dia isso vai virar acórdão do Supremo, por enquanto é um voto do Celso de Mello. Parabéns, Camila, importante. Só uma coisa, eu gostaria de deixar aqui um volume para vocês sortearem para a plateia. Perfeito. Eu não sei como a gente operacionaliza isso, mas dá para... No final, tá bom? A gente consegue, pelo número da inscrição, a gente consegue operacionalizar. Bem... A Camila é mãe do Tonico, é isso? É isso mesmo. Eu sou avô do Pedrinho. Sou avô do Pedrinho. Não veio hoje, mas ele estava falando com o Odir, ele me abençoa aí de vez em quando com seus ensinamentos. Não é porque
se, de um lado, sim, o transtorno, os distúrbios, etc., por outro lado, há qualidades que aparecem e despertam e são tão encantadores, né? Não é só o carinho, mas são qualidades que, de repente, eu vejo Pedrinho discutindo lógica comigo e ele faz uma afirmação sobre lógica e eu falei, acho que não é bem assim. O meu psicólogo falou assim, não, ele tem toda a razão, é ele que está certo. Mas, enfim, muito obrigado por tua participação. Vamos continuar na emoção. Eu vou chamar a deputada Andréa Werner. Pode ser, André, agora? A deputada Andréa Werner. Para quem é? Para as pessoas que eu disse que você vinha, Andréa? Oi? Para as pessoas que eu disse que você vinha, eu ouvia, grande parte eu ouvia, eu sou a leitora, eleitora. Deixa eu ficar daqui, vou dar uma colinha. Esse aqui é seu. Obrigado. Esse é seu. Bom dia, gente. A Andréa, deputada estadual, desculpa, Andréa, a deputada estadual, ativista autista, ela coloca em primeiro lugar, autista, deputada estadual, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência há mais de 10 anos, fundadora do Instituto Lagarta Vira-Pulpa e mãe atípica, formada em jornalismo e aceitou de primeira, Diogo. Eu liguei para ela falou, estou dentro disso. Aí os seus assessores montaram, uma das assessoras fazendo milhares de perguntas, mas de qualquer jeito ela acertou de primeira e a gente está muito ansioso por te ouvir. Doutor Belisário, primeiro, obrigada pelo convite. E como que eu poderia negar, sendo que tem grandes amigas minhas aqui que eu admiro tanto, né? É sempre um prazer tão grande a gente ver que os eventos escolhem pessoas que a gente admira e que a gente sabe que vão trazer mensagens que são tão importantes, né? Vou me audiodescrever. Eu tenho 49 anos, tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes, lisos até os ombros. Estou com um casaco ferrugem, marrom, uma blusa branca. Estou ruim com a voz hoje também, Cami. Calça jeans, cinto marrom e sapato marrom. A mulherada está toda na mesma paleta aqui, as minhas amigas hoje. Eu fui diagnosticada com autismo aos 47 anos. Já tinha diagnóstico de TDAH. Eu sou... Oi, amiga. Eu sou aquela pessoa, o nível 1 de suporte mulher, né, que mascarou a vida inteira e que sempre foi muito normal para ser deficiente, mas muito esquisita para ser normal. As pessoas não se decidem, né? Essa é a nossa vida de mulheres autistas. Eu estou aqui hoje porque o meu filho foi diagnosticado com quase 2 anos, o que, na época que ele foi diagnosticado, em 2010, era bem cedo, né, Cláudia? Ele foi diagnosticado, faltava um mês para ele fazer 2 anos. Ele se desenvolveu como um bebê aparentemente normal, porém, perto do primeiro aninho, ele começou a apresentar comportamentos diferentes, começou a perder habilidades, e eu tenho algumas hipóteses sobre isso, mas eu e meu marido, a gente achava tudo normal. Quando chamava, ele não olhava, quando ele deitava no chão, se isolava com um brinquedo, quando ele não seguia instruções verbais, e hoje uma das hipóteses que eu tenho é que a gente também é neurodivergente, então aquilo era normal. Na minha família é super normal, criança andar na ponta dos pés, não olhar no rosto das pessoas, começar a ler sozinho com 4 anos de idade. Então, para a gente era normal, né? Mas quando ele entrou para a escola, as professoras rapidamente perceberam que tinha alguma coisa ali, nos avisaram, a gente levou em um neuropediatra que era especialista e veio o diagnóstico, abriu um buraco no meu chão, e hoje eu falo disso quase rindo, sabe, doutores? Porque... Naquela época eu não tinha informação nenhuma, né? A única convivência que eu tinha com algo estranho, bem entre aspas, era o irmão do meu pai, o tio Pio, que tinha esquizofrenia e passou grande parte da vida internado. Então, para mim, aquilo ali era uma deficiência, uma coisa assim. O resto era tudo esquisitices normais da família, dos dois lados, né? Inclusive, eu brinco que essa coisa de ter do lado da família do meu pai e da minha mãe deve ter uma magia no universo, que as pessoas neurodivergentes, elas se encontram e elas se encantam uma pela outra e fazem neurodivergentezinhos, sabe? Porque isso é tão comum, cada vez mais pais descobrindo que são autistas depois dos filhos, e é isso, rola essa magia, assim, e as pessoas se encontram nesse mundão. Mas, enfim, eu acabei parando de trabalhar para acompanhar o Theo,
E comecei um blog, na época não tinha praticamente nada sobre autismo na internet, lá em 2012, o Lagarta Vira Pupa. E comecei a falar, na época era uma dor muito latente, né? Era uma ferida aberta praticamente, daquele diagnóstico de um bebê que foi tão desejado, tão planejado. E aí as outras mães me acharam, porque como não tinha nada na época na internet, me acharam muito rápido, começaram a dividir as suas vivências comigo, e aquilo foi me politizando no sentido bom, né? Que todo mundo devia se politizar, na verdade. Que hoje em dia as pessoas acham que politização é gostar do Lula ou gostar do Bolsonaro. E é uma tristeza isso, porque é tão mais profundo, né? É você entender que tá errado esse negócio. Como que tem alguém na fila para ter diagnóstico em algumas cidades há 4 anos já? 4 anos para ter um diagnóstico. Como que a gente tem leis maravilhosas como essas, que a doutora Camila mostrou, mas as pessoas não conseguem tratamento no SUS? Não conseguem. Como que a gente tem leis, tratados, assinados que levam para a educação inclusiva, mas até hoje isso não acontece da forma como deveria? Né? Então, foi a politização nesse sentido, e aí, resumindo bem, foi isso que acabou me trazendo aqui. Então, eu sempre digo que não se constranjam comigo, ela é política. Eu nunca vou ser uma política tradicional, porque o que me trouxe aqui foi a minha vida mesmo, foi meu filho. Não sou mulher de político, não sou filha de político, que é o que acontece, né? O nosso Brasil ainda é muito capitanias hereditárias, a nossa democracia é burguesa, então nunca serei uma política tradicional. Tendo dito isso, eu estou com uma colinha aqui, tá, gente? Porque, além de tudo, eu tenho TDAH. Me passaram... É o combo da alegria, né? Autismo e TDAH. Me passaram um briefzinho pequeno e pediram para eu começar falando um pouquinho sobre como que a gente combate a desinformação sobre autismo. Aliás, um parênteses, foi isso que me uniu a Raquel. Eu estava morando no exterior em 2013 e comecei a receber mensagem da Raquel, que tinha achado meu blog, e falando que ela era pediatra e que tinha virado neuropsiquiatra, porque o filho dela também é autista, ela vai falar disso quando ela vier falar aqui. E a gente começou a trocar informação sobre ciência, porque ciência virou rapidamente um hiperfoco meu depois do diagnóstico do Theo, graças a Deus. O médico que diagnosticou o Theo, apesar de eu ver que ele falhou em muitas coisas, mas ele me direcionou muito rapidamente, não, aqui, ciência aqui, sabe? E eu lembro que o post que eu fiz, que eu falo que foi minha primeira onda de hater mundial, foi que a Raquel me auxiliou muito. Foi um post que chamava "Não, vacinas não causam autismo". Gente, isso lá em 2014. Hoje em dia a gente está discutindo isso de novo, né? A gente não para de enxugar esse gelo. Mas a Raquel me ajudou muito a fazer esse post. Por que o campo do autismo é terreno tão fértil para desinformação e para charlatanismo? Por alguns motivos, mas eu vou pontuar 2 aqui principais. Primeiro, falta políticas públicas. Faltam políticas públicas. A família recebe um diagnóstico e um tchau, boa sorte. Basicamente, não recebe nem informação. Né? Uma coisa que eu tenho insistido para os prefeitos que chegam lá, querendo uma emenda de 3 milhões para fazer um centro especializado num município de 8 mil habitantes, eu falo, vocês não vai nem encontrar profissional para contratar para esse centro, porque a gente não tem fone TO. Por que não dar um treinamento parental? Sabe, não tem tanto autista assim na sua cidade. Se pelo menos você reunir essas famílias, pode ser online, grava. Você vai pagar para a pessoa uma vez só para gravar, uma pessoa que, pelo amor de Deus, né, gente, fale de ciência, mas para a família pelo menos entender o que é isso, de onde veio isso, por que o meu filho é autista, o que a ciência diz, tem a ver com a vacina. Porque se a pessoa for por Google, gente, quando eu fui lá atrás não tinha nada, era o contrário. Hoje em dia tem 10 milhões de páginas que, pelo amor de Deus, a pessoa vai achar desde a vacina até o verme, que tem que desvermifugar na lua cheia, a constelação familiar, que fala que alguém da sua família matou alguém e por isso o seu filho nasceu autista, as mulheres da família calaram aquele segredo e aí por isso o filho é autista, a mãe teve algum trauma na gestação e o bebê sentiu e aí você tem que falar para o bebê para que ele possa falar sobre o trauma. Enfim, gente, olha, só Jesus na causa. Então, que pelo menos dê essa informação básica. Então, começa com essa questão de não ter informação. Não tem terapia, né? Não tem. E aí a pessoa, naquele desespero de vendo a criança crescer e não adquirindo habilidades, e muito antes, pelo contrário, adquirindo comportamentos que são extremamente desafiadores, e aqui eu não estou falando de bater a mão e fazer flapping, gente. Eu estou falando de bater a cabeça na parede até ter traumatismo craniano, de manipular as próprias fezes. Acabei de abrir uma mensagem assim no meu inbox de uma avó desesperada, que o neto está manipulando as próprias fezes, passando no rosto, passando na parede. E a mãe não sabe o que fazer. Aí ela olha um post num grupo materno no Facebook falando, olha, eu dei esse produto aqui para o meu netinho que é autista. E ele nem falava e agora ele está falando.
O dia que ele me chamou vovó, eu chorei de emoção. Como que isso não toca o coração de uma família desesperada que, número 1, não teve acesso à informação, número 2, não tem acesso a nenhuma terapia? Né? Então, ficam extremamente fragilizadas. Não há letramento científico. Esses dias eu estava discutindo com um colega médico que estava falando mal das vacinas de Covid. E eu falando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ele é médico. Como é que eu vou explicar para ele que eu não tenho hiperfoco em ciência, que o que ele está falando não faz sentido? E aí ele falou comigo, mas eu vou a congressos. E lá se falou das vacinas e tal. E aí eu falei assim, doutor fulano, tem médico que fala que filtro solar dá câncer. Entendeu? Não é porque... Existe lá em Ribeiro, gente, desculpa quem gosta aí, mas... então, infelizmente, não é simplesmente ser médico que capacita a pessoa hoje em dia, neste cenário que estamos. Porque, inclusive, é uma coisa que eu coloquei aqui para falar, os conselhos são muito lenientes, às vezes, né? Com práticas. Tem médico aí com 1 milhão de seguidores falando que não é para vacinar os filhos. Abertamente. Então, isso tudo leva as famílias para isso. Em 2019, eu mergulhei de cabeça, antes de eu ser eleita para qualquer coisa, nesse mercado do MMS, dióxido de cloro, que é um alvejante industrial que estava sendo vendido aqui como cura para autismo. E a história é mais louca ainda, eu não vou entrar muito em detalhe porque nem tem tempo, mas é um cara chamado Jim Humble dos Estados Unidos que diz que veio de Andrômeda. E que por isso ele trouxe essa cura e que ele descobriu numa viagem que aquele negócio curou a malária dos colegas, aí aos poucos ele foi descobrindo que curava câncer, AIDS, autismo, frieira, qualquer coisa que você tentasse. E aí isso começou a se espalhar no mundo inteiro como uma igreja, Gênesis 2, porque aí eles falavam que eles tinham liberdade de culto e que aquilo era como se fosse o sacramento. E começaram a se infiltrar em grupos de autistas no Brasil, de pais de autistas, e falar dos benefícios disso como curava. E as famílias começaram a usar. E eu me infiltrei nesses grupos na época e eu chorava, eu vomitava. Porque eu via pais postando foto de fralda de autista de 2, 3 anos, com rastro de sangue e pedaços de coisas que eles estavam dizendo que eram os vermes que causavam autismo, mas eu sabia que aquilo, na verdade, era revestimento do intestino que estava saindo. Crianças tendo intestino perfurado por esse tipo de coisa. Crianças morreram por causa disso. Né? E, de novo, isso é a junção de falta de letramento científico com falta de políticas públicas que, de fato, amparem essas famílias. Já falei da conivência dos conselhos e já falei também do que leva as famílias, então vou para o próximo passo do meu brief aqui. Como que a gente pode ampliar o conhecimento sobre isso e sobre benefícios? Bom, eu tinha antes o Lagarta, que era um site, que acabou virando um instituto, mas um instituto assim, não tinha nem CNPJ, a gente era mais um coletivo de mães que se ajudavam e que ajudavam as outras pessoas, no voluntariado mesmo. A gente fazia lives, a gente fazia posts informativos. E agora, com o mandato, a gente colocou à disposição, gratuitamente, no nosso site, cartilhas informando, não só sobre os direitos, mas sobre outras coisas. Porque, além dessas questões de o que é o autismo, de onde veio, as pessoas não sabem os seus direitos. Do mais básico, a gente recebe mensagem assim, a escola falou que só vai aceitar a matrícula do meu filho se eu pagar por um acompanhante. Eles podem fazer isso? Não. Mas as pessoas não sabem. E aí muitas outras pessoas se aproveitam do fato de que as pessoas não conhecem os seus direitos e nem os direitos dos seus filhos. E aí a gente informa. E acho que um dos maiores problemas sobre escola, que a Camila falou aqui, é que, geralmente, quando você tem uma matrícula recusada, e eu tive várias, tá? Primeira vez que o Theo teve matrícula recusada, ele tinha 2 aninhos. A pessoa nem olhou para a cara dele. Eu falei no telefone e tinha vaga. No momento em que eu falei do autismo, a vaga sumiu. Mais tarde, ele com 8 anos, quando a gente voltou para o Brasil, eu liguei para escolas que amigas minhas falaram que eram inclusivas, mas aí eu fui descobrir que elas eram inclusivas só para autistas como eu, que disfarçam bem. Porque no momento em que eu falava que o Theo não falava, aí, mas já tem um autista nessa sala, mãe. Aquilo me criou um ranço tão grande que a primeira lei que eu aprovei no estado de São Paulo, quando eu fui eleita, é não pode limitar número de alunos autistas por sala. Porque era a desculpa favorita. Alunos autistas com deficiência. E essa mesma confederação das escolas foi lá na Lesp me xingar para todos os meus colegas deputados, que eu fiquei sabendo. Um deles me catou na rampa, falou, mas isso é complicado, vieram aqui falar comigo. A senhora, eu tive que ouvir do meu colega assim, a senhora sabia que tem autista grave? Que faz muito barulho? Que jura? Eu falei, jura, deputado? Pois é. Deixa eu explicar um negócio para o senhor aqui. Se a escola fizer o que está na lei e der o suporte que ele precisa,
Aí ele não vai levantar do nada, ficar batendo a cabeça na parede, entendeu? É uma questão da escola se adequar, assim. O problema é que, de fato, se a escola lota a sala, bota 40 alunos, não dá o acompanhante que ele precisa, que está previsto na lei. Aí, realmente, o senhor concorda que fica difícil, né? Então, o problema não é o número de autistas dentro da sala, até porque, deixa eu contar um negócio para o senhor. Escola pública está com média aí de 4 autistas por sala, justamente porque as escolas particulares recusam matrícula, né? Se isso não acontecesse, não ia ter 4 autistas por sala. Mas, enfim, a lei está lá e as escolas ainda recusam e as famílias saem dessa situação tão feridas que elas, muitas vezes, não judicializam. E a gente escuta muito assim, mas para que eu vou judicializar para a escola aceitar o meu filho? Eu vou querer que meu filho fique numa escola que não quer ele? Aí o que eu geralmente falo, desde antes de ser eleita, é assim, não, você não precisa manter seu filho lá, leva para outra, mas judicialize, porque é pedagógico. Porque enquanto não houver punição, não vai haver mudança neste comportamento. Enquanto as escolas não passarem a gastar mais com o advogado para se defender do que com as adaptações lá dentro que precisam ser feitas, elas vão continuar agindo da mesma forma. Por que os planos de saúde agem da forma que agem? Porque a ANS não faz nada. Esse comportamento não recebe nenhuma punição. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Bom, como que as escolas... Ó, o meu briefing. Como que as escolas podem melhorar a relação e o acolhimento dos autistas? A gente tem um problema gigantesco aqui. Para começar, todos os problemas da saúde desembocam na escola. Autismo e todas as outras deficiências, em geral, são um tripé, que é saúde, família e educação. Quando um pezinho desse tripé está manco, vai afetar os outros 2. A gente não tem no nosso país diagnóstico precoce acessível e intervenção precoce acessível para os autistas. Então, um autista às vezes chega na escola com 5, 6 anos de idade, sem não ter nem linguagem. Sabe aquele autista que anda de um lado para o outro, que não atende comando verbal e que não escuta você e que parece que não está te escutando? Ele não tem linguagem, ele não entende o que você fala. Coisas que a gente corrige com a intervenção precoce intensiva, né? O que a professora vai fazer? Como que a professora vai fazer o milagre de alfabetizar um menino que não adquiriu nem linguagem? Então, isso é um dos problemas. Mas é um problema muito grave. E aí a gente escuta professores falando, mas eu não sou psicóloga, eu não sei fazer isso. Porque, de fato, deveria estar sendo feito fora da escola pela parte da saúde, mas alguns alunos, mesmo que essa parte for bem feita fora da escola, vão precisar de apoio da saúde dentro da escola também. E isso é um baita paradigma no nosso país. Se diz muito que saúde não pode entrar na educação. E isso fazia muito sentido lá nos anos 90, quando o que tinha de inclusão era de pessoas com deficiência de mobilidade, alguma deficiência física. Porque, de fato, a pessoa que tem a deficiência física, se você adaptar o ambiente, bota a rampa, bota o elevador, você já praticamente resolveu aquela questão. Agora, quando a gente está falando de crianças que a deficiência está no cérebro e que aquilo impacta a forma como ela interage com o ambiente, ela entende o ambiente, ela se comunica e isso impacta diretamente no comportamento dela, a gente não pode querer usar o mesmo paradigma, não é a mesma coisa. Né? E isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Barreiras atitudinais de pessoas que estão em secretarias da educação em vários municípios, inclusive no MEC, dizendo que a saúde não pode se meter na educação. Basicamente é isso. E por quê? A inclusão no Brasil foi feita via decreto, basicamente, né? Lá em 2008, isso mesmo, veio a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, um decreto, nem é lei, que determinava que essas crianças, os alunos todos deveriam estar na escola regular, que tinha direito à educação especial, porém, na perspectiva da educação inclusiva, no contraturno. Teoricamente, o que deveria ter sido feito vamos tirar o investimento aqui das escolas especializadas, e eu não vou entrar no mérito disso, se é errado ou não, mas vamos passar aqui para as escolas regulares. Foi feito isso? Tirou o dinheiro daqui. Para onde foi o dinheiro? Fica aí o questionamento. Mas não foi para cá. Né? Porque não se preparou as escolas comuns. E o que a gente vê é um cenário de cada vez maior precarização das escolas públicas, que estão cheias de autistas que são recusados das escolas particulares, salas lotadas com 40 alunos e, às vezes, 4 autistas, e eu não estou nem falando com síndrome de Down, o cadeirante, o surdo e aqueles 3 que a professora bate o olho e sabe que tem alguma coisa, mas não tem laudo ainda. Esse é o cenário da escola pública.
Aí eles pegam a Lei Brasileira de Inclusão e falam: ah, mas a gente dá o cuidador, que é o profissional de apoio, que é aquele que fica no corredor e leva no banheiro. Beleza. Ignoram completamente a Lei Berenice-Piana, que fala do acompanhante especializado, que tem também nas suas funções interação e comunicação social. É um profissional para ficar dentro da sala. Aí vem de novo a barreira atitudinal. Mas não pode ter ninguém dentro da sala com o professor, porque vai interferir no saber do professor, vai interferir na cátedra do professor. Vai falar com os professores. Se eles querem ou não alguém dentro da sala para ajudar, eles estão desesperados. E aí, para finalizar isso, gente, porque meu tempo já acabou, inclusive, o cenário que a gente tem atual de inclusão largada é um cenário em que o capacitismo está piorando. Por quê? Quando você não dá o apoio que esses alunos precisam, os coleguinhas típicos ficam com raiva dele, ficam com medo dele, a professora fica com raiva dele, fica com medo dele, o diretor fica com raiva, com medo, a família briga com a diretora, a família odeia a professora. Ninguém ali se gosta e ninguém quer esse aluno na escola. Então, uma tristeza imensa que eu tenho é que toda vez que eu faço post sobre inclusão, a coisa mais besta possível que eu falo sobre inclusão, o post tem sido invadido por professores ressentidos pela sua situação precarizada. E eu tenho visto que está rolando uma campanha mesmo de precisa voltar às escolas especializadas. Não sei cuidar desse tipo de aluno, não sou psicóloga, não estudei para isso, o lugar dele não é lá. Então, vocês entendem como foi feito de forma torta e isso agora está impactando em campanha para voltar à escola especial? A gente está num momento muito difícil mesmo. E, por fim, gente, só para fechar aqui minha experiência como deputada, que é bem estranha naquele meio, como eu passei a vida inteira acolhendo famílias, né, as mães me mandavam mensagem: meu marido me largou, eu não achei terapeuta, meu filho bate a cabeça na parede. E aí eu catava a Raquel, me ajuda que eu falo para essa mãe, e ficava aconselhando as mães. Quando eu fui eleita, eu falei: eu não posso virar para as pessoas e falar: eu não vou mais responder vocês, aconselhar, informar, porque agora eu sou deputada. Tchau, muito obrigada. Não pode. Então, naquela estrutura de gabinete, a gente contratou 6 pessoas para ficarem como uma equipe de acolhimento. Então, a gente tem um formulário de denúncias no meu link lá do Instagram, ou quando a pessoa manda uma mensagem no inbox, ou algum comentário que chama muita atenção, nossa equipe entra em contato, marca uma reunião online, escuta, qualifica aquela denúncia. Se for só uma questão de informação, a senhora tem que ir no CRAS, na defensoria, beleza. Se for uma coisa grave, meu filho sofreu abuso sexual no banheiro da escola. Aí a gente vai ter que ir atrás da Secretaria da Educação, da Polícia, do Ministério Público. E a gente tem feito isso muito. Se tem um gabinete que trabalha, é o nosso. Nesses 27 meses de mandato foram 75 mil atendimentos, mais de 6 mil denúncias investigadas e cerca de 10 inquéritos abertos no Ministério Público de denúncias que a gente levou principalmente sobre planos de saúde, que cancelam a apólice, negam procedimento, negam reembolso, descredenciam clínicas conveniadas e seguem fazendo o seu trabalho sujo impunemente, porque a ANS, como diz a Vanessa, dorme em berço esplêndido. Tive 2 leis aprovadas. Essa aqui dá o direito ao acompanhante especializado em São Paulo, proíbe de limitar o número de alunos e multa escolas que negam matrícula. Uma lei que traz acessibilidade na hora de emissão de documentos, porque a criança com paralisia cerebral não podia aparecer com seu encosto de cabeça na foto. Só que ela não tem sustentação na cabeça. Então, isso gerava situações horríveis e humilhantes para essas famílias. Inclusive, o autista agora pode levar foto de casa se ele não conseguir tirar foto. E estou com uma agora para o governador sancionar. Sanciona Tarcísio, que é o meu projeto de lei 1000 de 2023, que, quando a Camila falou em adaptações razoáveis, eu não precisaria ter esta lei se as pessoas tivessem um pouquinho de bom senso. Porém, eu tive que fazer uma lei para dizer: a criança que tem seletividade alimentar, que só come branco, pode levar sua comida de casa, porque as escolas não deixam entrar. E isso também serve para a criança que tem alergia alimentar severa, para a criança que tem diabetes. Isso está nessa lei. A criança que, por um acaso, não conseguir ficar com o sapato o tempo inteiro no pé porque ela tem sensibilidade, tudo bem ela andar de meia ou sem sapato. Aquela sirene que desencadeia a crise nos alunos que têm sensibilidade sensorial, nós vamos trocar aquela sirene. O aluno que faz terapia tem direito a ter adaptação do seu horário para que ele não fique com falta. Essa lei está lá, não precisaria estar se todo mundo lesse a LBI e se entendesse também de adaptação razoável, e a gente segue aí trabalhando, brigando para que autismo e outras deficiências estejam no orçamento, porque eu já falei para o governador, milagre eu ainda não consigo fazer.
Eu não vou conseguir, eu, uma única deputada estadual, melhorar a vida de todos os autistas do estado de São Paulo sem que o senhor coloque isso no orçamento. A gente não vai ter moradia assistida sem orçamento, não vai ter centro-dia sem orçamento e não vai ter terapia sem orçamento. Então essa é uma batalha lá. Gente, muito obrigada. Eu devo ter passado um pouquinho, mas me empolguei. Enquanto a deputada Andréa, temos que ter muitas Andréas nesses parlamentos por aí. Mas enquanto você falava, Andréa, eu lembrava, você falou da magia, né? Essa é uma expressão muito carinhosa, né? Eu lembrava que uma instituição americana disse, possivelmente isso é por amostragem, por estatística, que há 75 milhões de autistas no mundo, né? E no Brasil não tem estatística, não tem atendimento, vai ter estatística. Então são aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo, né? Então esse é um dado que a gente tem que ter em mente para saber o quanto a gente precisa de atividades como essa e de pessoas como essas que a gente tem aqui. Eu queria lembrar que isso está sendo gravado, o YouTube, o IASP no YouTube vai mostrar isso. No estacionamento uma moça falou assim, isso vai ficar disponível? A moça do estacionamento tinha interesse, não pode vir aqui. Eu falei, vai estar disponível no YouTube do IASP. E graças, claro, a quem está nos assessorando ali, Daniel, está assessorado aí, eu te agradeço imensamente aí, está nos assessorando. E agora eu vou convidar, então, a doutora Raquel Delmonde, que é médica, com treinamento em psiquiatria da infância e adolescência pela Unicamp, coordenadora de saúde do grupo de trabalho do CNJ na elaboração do Manual de Atendimento a Pessoas com TEA, de 2022 e 2023, mãe atípica e ativista. Muito obrigado. Você quer falar sentada? Não, tá tranquilo. Tá. Tranquilo aqui. Gente, bom dia a todos. Vou me audiodescrever também. Dia. Sou uma mulher branca com cabelos castanhos na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa bege. Queria começar primeiro agradecendo também esse convite, né? Já fiquei muito feliz quando eu tive o primeiro contato do Dr. Belisário, também conhecido como vô do Pedro, né? E então é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, né, dessa temática e romper a nossa bolha, né, dentro da nossa comunidade. Também sou mãe atípica do Bruno, que já tem 27 anos, então estou aqui com uns 10 anos aqui à frente, né, conhecendo um pouquinho mais dos desafios também da juventude, dessa transição para a vida adulta, que é o foco do meu trabalho, inclusive nos últimos anos. A gente lembrando, né, que todo autista cresce, então que a gente precisa também abrir caminhos para os autistas assim na vida adulta. E dentro dessa temática, né, do que a gente não sabe sobre autismo, o que a gente precisa saber, eu queria primeiro começar falando do que a gente está falando, né, quando a gente fala de autismo. Porque esse é um dos aspectos que é mais intrigante, mais impressionante para as pessoas em geral. Porque a gente fala de autismo e a gente está incluindo aí desde pessoas não oralizadas, que ainda não tiveram aquisição da linguagem oral, não falam, que precisam de ajuda para as atividades básicas do dia a dia, às vezes para atravessar uma rua, com deficiência intelectual, muitas vezes. E daí, no outro extremo, nós temos indivíduos que falam muito bem, que dão palestras, que fizeram suas carreiras, que estudaram. Então, hoje são médicos, advogados, juízes, deputados, né? Enfim, pessoas que estão aí no mundo, que casaram, constituíram família.
E as pessoas, às vezes, falam assim, mas como pode um único diagnóstico abranger pessoas que são tão diferentes entre si? E nesse entendimento que a gente tem sobre o autismo, que tem mudado muito nas últimas décadas, o entendimento da comunidade científica, a gente entende que se enquadra como autista pessoas que têm obrigatoriamente que preencher critérios diagnósticos dentro de duas grandes áreas do comportamento humano. A primeira é uma área que a gente chama de comunicação social, porque comunicação é muito além do que ter domínio da fala. Para a gente se comunicar, a gente tem que ter todo um entendimento do que se espera em determinada troca comunicativa, em determinada interação. Então, requer habilidades que são muito mais complexas do que simplesmente o domínio da fala, o domínio da escrita, enfim, seja lá qual o código que a gente usa. E o outro domínio, que tem um nome enorme, né, que a gente chama de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, a pessoa tem que preencher critérios também de comportamentos repetitivos, perseverantes, que podem ser de movimentos, de falas, né, então, de emissão de sons, apego a hábitos, apego à rotina, apego a regras, uma certa rigidez, uma sistematização no modo de fazer as coisas, e também o que nós chamamos de transtorno do processamento sensorial, que é uma maneira diferente de perceber, de processar estímulos, tanto do ambiente, então estímulos visuais, estímulos sonoros, táteis, gustativos, olfativos, como estímulos do próprio corpo. E aí, quando a gente combina assim, todas essas áreas e todas as diferentes alterações que a gente pode ter, a gente vai ver que existe assim, uma pluralidade muito grande nas manifestações, uma heterogeneidade muito grande, que é a marca registrada do TEA. Inclusive, esse nome, né, o transtorno do espectro do autismo, ele veio mais recentemente justamente por essa percepção de ser algo muito amplo, né? E por isso que a gente tem tantas pessoas diferentes dentro desse mesmo diagnóstico. Ok, mas aí, desde sempre, antes de qualquer classificação, as pessoas, porque a gente quer mais ou menos entender como que essas pessoas funcionam, né, dentro dessa amplitude muito grande. Então, é natural que palavras fossem usadas como autismo leve, moderado e grave, que a gente não usa. Mas é natural, porque as pessoas procuram uma maneira de explicar aquilo. Então, nós já passamos por nomenclaturas informais diversas. Autismo clássico, que seria aquele autismo, né, com maiores dificuldades, da criança não oralizada, com muitos movimentos repetitivos, que não faz muito contato com o ambiente, ou o autismo de Asperger, que daí remete a uma outra descrição que a gente teve aí dentro da história, né, clínica do autismo, que daí se referia aos autistas, os gênios, superdotados, então autistas que falam muito bem, autistas que têm alguns déficits que preenchem aqueles critérios, porém, eles não têm as dificuldades que eram associadas a esse autismo de Kanner, ou autismo clássico, né? E hoje em dia, o nosso entendimento, na verdade, tem crescido tanto que nem essa palavra déficits a gente usa mais, porque o que a gente entende é que existe toda uma configuração neurológica diferente dentro do autismo. É um cérebro que se forma de uma maneira diferente, então nós temos uma conectividade entre as áreas cerebrais que é diferente. Então, nós temos não só a questão de déficits, nós temos muitas vezes precocidade, nós temos uma maneira diferente. O autista, ele sente, então, às vezes, como a gente falou, os estímulos do ambiente, tem percepções diferentes, um pensamento diferente, às vezes um modo de executar suas atividades do dia a dia que é diferente. E nessas últimas classificações, e esse é um ponto que eu acho extremamente a gente abordar aqui, na última classificação da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM, nós tivemos uma proposta de usar categorias de níveis de suporte para a gente fazer essa classificação, né? Então, em vez de leve, moderado e grave, como se usava informalmente, passou a ser nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, seria baseado nas necessidades de suporte de cada indivíduo. Que seria uma maneira, realmente, de a gente não entender que uma pessoa é mais ou menos autista porque ela tem uma necessidade diferente.
porque realmente nós podemos ter um autista leve, aqui entre aspas, e que tem problemas na sua vida atual que são extremamente significativos. Ele pode ter uma necessidade de terapia, de atendimento, como vocês citaram, às vezes uma ideação suicida ou um caso de depressão, que a necessidade da pessoa é muito importante, é muito significativa. Isso a gente vê com frequência. Porém, o que eu queria discutir aqui, que eu acho que é de extrema importância, é que esses níveis de suporte, eles são uma proposta da Associação Americana de Psiquiatria. Não é uma classificação válida no Brasil. E eu acho que esse é um ponto importante para quando a gente observa leis que falam de pessoas no transtorno do espectro autista e, às vezes, sim, a gente fala, mas nível 1 não se enquadra aqui, ou nível 2 é assim. Eu ouvi, no ano passado, que eu fiz o treinamento para os médicos peritos do INSS, aqueles que vão fazer a perícia e vão conceder ou não alguns benefícios, né, para aquelas pessoas. E quando a coordenadora me procurou, a gente estava tendo uma conversa informal por telefone, e uma hora ela me falou assim, bom, porque vamos falar a verdade, nível 1 nem existe, né? Ela falou assim para mim, nível 1 nem existe. Aí, assim, eu respirei fundo, porque eu acho que são oportunidades de letramento, como diz a Camila, né? Então a gente respira. Eu falei, olha, não, acho que não é bem assim. Aí eu fui contando para ela algumas das coisas que justamente são os autistas de nível 1 que mais passam, até por ter uma percepção, às vezes, muito maior das suas diferenças, pela expectativa do meio ser muito mais alta em relação a eles, porque muitas vezes há uma deficiência invisível, como a gente fala, né? Ninguém sabe, na verdade, o que aquela pessoa passa para executar determinada atividade que outros executam com facilidade. Então, às vezes é muito invisível essas dificuldades, né, do nível 1 de suporte. Então, quando vê essa frase, autista, nível 1 nem existe, né? E é uma coisa que a gente, assim, ouve com frequência. Não só nesse caso, por exemplo, de médicos que fazem perícia, né, para concessão de benefícios, mas a gente ouve isso em outros ambientes. Eu tenho me dedicado muito aos ambientes de trabalho justamente por conta dessa luta para abrir caminhos, né, para os autistas na vida adulta. E a gente escuta também muito essa questão, nível 1, nível 2, nível 3. Então vocês estão fazendo uma coisa só para nível 1, para se adequar ao ambiente de trabalho. E eu tenho ouvido muito de pacientes que escola, ou trabalho, ou faculdade, ou o que quer que seja, convênio, por causa de terapias, exige que o médico coloque no laudo qual é o nível do paciente. E eu me coloco assim frontalmente contra isso. Primeiro, o Brasil adota a classificação que é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é adotada por 194 países, é a classificação oficial da Organização Mundial da Saúde. Nós não adotamos o DSM como classificação oficial no Brasil. Então, pedir para um médico colocar num relatório nível 1, nível 2, nível 3 é descabido. É uma classificação não adotada no Brasil. Eu acho que esse ponto tem que ficar muito claro, ainda mais para quem trabalha com direito. Não existe. Não existe oficialmente. Então, não tem que constar em nenhum tipo de relatório, não tem que constar em nenhum tipo de solicitação. O segundo ponto, eu queria trazer para vocês quantos são os autistas no Brasil. O Dr. Belisário falou agora, na verdade, o censo de 2022 foi o primeiro a incluir o autismo. Nós temos um levantamento preliminar, vamos dizer assim, que está em 1,2% da população. Então, 2.400.000, mais ou menos, 300.000. Então, é isso. Porém, a gente sabe que nós estamos numa situação de subdiagnóstico quando a gente considera esse país continental com tanta desigualdade no acesso a diagnóstico. Então, os países, por exemplo, os Estados Unidos, que tem o CDC, que faz um monitoramento diferente, lá nós já estamos falando de quase 3%, né? E a gente sabe que no mundo, essa estatística ela está entre 2% e 3%. E isso é para ser mais ou menos igual em todas as culturas, países, em todas as etnias. Então, a gente aqui presume que a gente ainda precisa, né, ter serviços para diagnosticar melhor essas pessoas. Mas, gente, quando eu me formei, eu tenho 32 anos de formada. Quando eu me formei, a gente falava de 4 autistas para cada 10.000 pessoas.
Essa era a estatística. A minha primeira especialidade foi pediatria, né? E eu lembro que eu tinha acabado de formar, fui num congresso de pediatria e tinha uma sala lá que era sobre autismo. E eu lembro, né, recém-formada, passei e falei assim, nem vou entrar, vou para outra, porque, nossa, 4 em 10 mil, talvez eu nunca nem veja uma pessoa autista na vida. E era essa a ideia que a gente tem, e ainda hoje, por incrível que pareça, nos ambientes de formação, de capacitação, ainda tem aquela coisa de que autismo é algo muito raro. E mesmo a gente, nas últimas décadas, né, a gente tem presenciado esse aumento muito grande, ainda é uma coisa difícil de ser assimilada em vários ambientes. É uma coisa que causa receio em muitas pessoas. Nossa, o que está acontecendo? É uma epidemia de autismo? E isso tem acontecido muito, inclusive entre profissionais de saúde. Que é uma ideia até perigosa. O que está acontecendo? Então, o autismo está na moda, nós estamos tendo uma banalização no diagnóstico, ou nós estamos lidando com algo do ambiente causando. Daí entra nas teorias da conspiração, na questão da vacina, de toxinas, de poluentes no ambiente, do uso de micro-ondas. O que está acontecendo que nós estamos tendo tantos autistas, né? Isso é algo realmente que causa um receio nas pessoas e que muitas vezes reforça vieses pessoais. Então, alguém que já acha que por exemplo, é a mãe que não soube impor limites, aí a criança tem comportamentos assim, a família que não está sabendo educar. Isso é algo que a gente ainda escuta repetidamente hoje em dia, 2025, em ambientes de formação, inclusive de psicólogos, né? Então, quem sabe a família que não está sabendo educar aquela criança e por isso ela está desenvolvendo comportamentos que não são funcionais assim no seu ambiente. O terceiro tópico que eu separei para falar para vocês, na verdade, é o que a gente não pode deixar de saber sobre autismo, mas a Andréia já roubou um pouco do meu conteúdo desse. É justamente isso, é saber de que o autismo tem sido um campo para charlatões, é um campo em que, às vezes, essa vulnerabilidade das famílias, essa questão de realmente não conseguir encontrar apoio, suporte, acesso a terapias, deixa as pessoas numa situação tão vulnerável que a gente tem, como sempre, o surgimento daquelas pessoas que se aproveitam para vender terapias miraculosas, para vender as suas teorias, para vender as suas curas, e que isso é algo que a gente tem que rebater o tempo todo. E como disse André, enxugando gelo mesmo. Nem lembrava que aquele texto das vacinas tinha sido 2014. Então, a gente está falando o quê? De 11 anos atrás, né? E a gente continua tendo que falar que vacinas não causam autismo. A gente tem que continuar falando. E, por último, o último tópico é a questão dos autistas na vida adulta. Porque, por muito tempo, o autismo foi tratado como sendo algo da infância. E a pouca capacitação que a gente tinha de profissionais era justamente na infância. E autistas crescem, olha só, e continuam sendo autistas, né? Então, nós temos aqui uma condição do neurodesenvolvimento que é de origem genética, crônica e que vai perdurar por toda a vida. Claro, autistas adquirem habilidades ao longo da vida e tem coisas que se transformam ao longo dos anos. Mas os autistas entram na vida adulta e eles precisam lidar com questões como todas as outras pessoas, com sexualidade, com trabalho, com questões de autonomia, de independência, e a gente, enquanto sociedade, precisa se preparar para isso. E aí eu queria lembrar que não só para autistas nível 1, que sim, muitas vezes vão ter condições de ingressar em ambientes de trabalho formais, né? E nós temos agora realmente o concurso com cotas para autistas, e aí a gente viu muitos autistas ingressando, por exemplo, no serviço público, em várias instituições públicas, mas a gente tem tido uma procura grande de empresas privadas também que querem saber, como é que a gente vai lidar, como é que a gente pode transformar esse ambiente para os nossos colaboradores autistas. E eu vejo isso como algo muito bom, porque, como disse a Camila também, a gente vê muitos sinais positivos ao longo dessas décadas, né? Coisas que foram muito boas, e a gente vê, assim, sinais que sinalizam que a gente, assim, a luta ainda é grande, tem muito pela frente, mas que a gente já conquistou, assim, muitas coisas. Mas não só a gente precisa preparar esse ambiente de trabalho formal, mas a gente precisa pensar também nos autistas de maior suporte, que muitas vezes não vão chegar no ambiente de trabalho nem formal nem informal, e que vão precisar, às vezes, de residências assistidas, de moradias assistidas, e que vão ter uma necessidade
necessidade de suporte, que no momento é considerada realmente uma questão privada. A família que se prepare e que arranje alguém para cuidar dessa pessoa depois que os pais se forem. Então, a gente saber que, enquanto sociedade, a gente também precisa pensar nisso. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Eu sento aqui? Não, senta aí. Tá ótimo aqui. É uma dança das cadeiras do bem, essa. Então, nós vamos ter, lembrando de novo que nós vamos colocar isso no YouTube, agradecendo a presença de tantas pessoas queridas. Parece que eu convidei um bando de amigos aqui para falar, né? Mas o fato é que o tema é apaixonante e eles se conhecem e se estimam e se respeitam, e por isso a coisa está fluindo aqui de uma forma muito, muito boa. Então eu agradeço as palavras da doutora Raquel. Nossa, aprendi muito, doutora Raquel, aprendi muito. Claro que a minha filha, mãe de autista, também tinha me obrigado a estudar muito, mas estava tudo dentro da lenha do que foi dito aqui. Bem, agora me incumbe, agradecendo a doutora Raquel, que atravessou, veio de outra cidade aqui, atravessou acidentes aí, nossa, agradeço a sua perseverança. Eu queria convidar agora o meu colega advogado, Odir Zug Júnior. Ele vai falar desta minha posição aqui. Odir, por favor. Odir está com a sua companheira. Você prefere falar lá? Tá bom. Odir veio com a sua companheira, que ele me apresentou extremamente, de forma muito carinhosa, colega de faculdade também. Odir é autista, bacharel, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cursando História na FEFELESTE, USP, professor de Direito e é chefe escoteiro. Com a palavra, Odir, 15 minutos. Bom dia. Vocês vão notar, se não notaram, um certo padrão nas falas. Nós começamos pela legislação, mas já introduzindo uma fala de mãe de autista, certo? Tivemos uma segunda fala também sobre legislação, sobre a efetivação da legislação, também uma fala mais de mãe de autista do que como autista. Tivemos uma fala que vem do setor médico e agora nós vamos ter uma fala um pouquinho diferente, porque agora vai ser o autismo em primeira pessoa. Muito né? Bom. Pois bem, um lema para quem conhece o mundo da deficiência é nada sobre nós sem nós. E nós temos inúmeros locais de discussão sobre questões da deficiência, onde as pessoas com deficiência são empoderadas. A gente quase não ouve falar, por exemplo, fala de mães de crianças cegas, mas a quantidade de cegos que falam sobre o assunto é gigantesca. Agora, quando a gente fala de autismo, nós temos a fala alta, gritada, de pais e mães. Nós temos a fala correta, em voz alta, do setor legislativo, do judiciário, pressionando o executivo. Nós temos a fala em voz alta e correta do setor médico e quase não ouvimos os autistas. Então vejam, por exemplo, aqui se falou em adaptação razoável. O que é adaptação razoável? É aquela que eu consiga suportar o ambiente. Problema, não existem dois autistas iguais.
Não há como eu ter um parâmetro do que seja adaptação razoável para autistas. Eu preciso ouvir a criança, eu preciso ouvir o jovem, eu preciso ouvir o adulto. O que é adaptação razoável? Por exemplo, eu atrasei a minha audiodescrição aqui. Claro, o ideal seria que nós fizéssemos para as pessoas cegas um evento que não tivesse o aspecto visual. Mas estamos fazendo uma adaptação razoável. A gente se autodescreve. Eu sou um homem caucasiano, baixo, cabelos e barba grisalhos. Estou vestido de preto da cabeça aos pés, inclusive as peças não visíveis, né? E o que varia um pouco a cor é o meu cordão, que fala que eu sou autista, no pescoço, e as bicicletinhas da minha gravata, que é o meu principal hiperfoco. Não a gravata, as bicicletas, né? Então vejam, eu, como foi anunciado, sou aquele autista que estuda, que gosta de estudar. Não que eu não tivesse problemas no meio acadêmico. Por quê? Porque eu tenho 55 anos. Nada do que foi falado aqui sobre direito de autistas, principalmente as crianças, me foi concedido na infância. Absolutamente nada. Eu venho da absoluta ignorância. Alguns capacitismos eu não passei porque sequer as pessoas sabiam o que era autismo, ou que eu fosse autista. Mas eu tinha 7 anos quando eu recebi uma fala sobre mim que eu achei que era elogio. Eu era excêntrico. E olhando para trás, eu era uma criança realmente diferente. Aos 9 anos de idade, eu aloprei o meu pai e minha mãe tentando explicar um assunto que estava me tomando a cabeça por conta de um artigo científico que eu tinha lido. Antimatéria. E eu vejo aquela série Big Bang Theory, eu vejo o Sheldon e eu penso assim, pô, é parecido comigo, eu só não sou narcisista que nem ele. Né? Eu tenho meus hiperfocos, eles são vários. Não são um só. Mas eu tenho uma percepção de mundo que é marcada pelo autismo. Tanto que eu prefiro não ser chamado de pessoa com autismo, e sim como pessoa autista. Por quê? Se o autismo não define, porque definir é estabelecer um fim, ele me caracteriza. Eu não posso me separar do meu autismo. Se eu não fosse autista, eu seria uma pessoa completamente diferente. A começar que eu não ia gastar uma energia danada com os meus hiperfocos. Sim, eu sou autista com TDAH. E sou homem, ao contrário das mulheres autistas. As mulheres autistas têm hiperfocos mais próximos do cotidiano. Maquiagem, cozinha, tricô. E daí a mulher é vaidosa, caprichosa, dedicada. Agora, nós homens, começa lá pelos 5, 6 anos, né? Aquela coleção de dinossauros classificada por nome científico. A lista de mortos no Titanic. Não é? Nomes de ruas? Nomes de ruas, por que não? E saber a localização delas. Tem coisa mais né? exótica, tipo ventilador, máquina de lavar. Essas coisas. Exatamente. Porque são coisas que nos chamam a atenção. Eu não estou todo de preto à toa. Eu não podia fazer com que as minhas roupas hoje me atrapalhassem. Se eu tivesse mais colorido, eu não teria a mesma fala. Eu estaria um pouco mais nervoso. Por quê? Porque eu estou num ambiente que eu não conheço previamente absolutamente ninguém, a não ser minha companheira Edith. Diferente das salas de aula que eu frequentei, que com o tempo eu conhecia as pessoas, diferente das salas de aula onde eu dei aula, que em 2 semanas eu sabia o nome de todo mundo. Por quê? Porque o hiperfoco facilitava, pegava a lista, decorava, era só juntar a cara com o nome. Era só fazer 1, 2 chamadinhas, eu já chamava todo mundo pelo nome. E como professor, o que eu fiz? Eu passei a criar
não voluntariamente, mas de alguma forma isso acontecia, um certo hiperfoco pelas matérias que eu dava aula. Pô, e você ter aula sobre um assunto com alguém que tem hiperfoco sobre aquilo, sendo autista ou não, é muito divertido para quem está do outro lado. Porque a pessoa sabe tudo e mais um pouco. Né? E ela faz ligações, se ela é autista, ela faz ligações que as outras pessoas não percebem. Porque nós, autistas, em geral, somos pessoas que são muito capacitadas para enxergar padrões. Muita gente autista, principalmente homens, está trabalhando no setor de TI. Simplesmente porque olha uma página inteira de programação, bate os olhos e já acha o que está errado. Aqueles joguinhos, acha o gato e tem um monte de bolinhas lá, etc. Para nós não tem graça, dura 5 segundos. A gente nem perde mais tempo. Está aqui o gato. Onde está o Wally? Jogo besta. E tem gente que perde horas, né, com aquilo. E para nós não tem graça. Mas aonde está o capacitismo? O capacitismo começa, por incrível que pareça, dentro de casa. Tá? E agora eu falo um pouco sobre o capacitismo em geral, não apenas em relação a autistas. Vamos lembrar que, historicamente, na antiguidade, a criança com alguma deficiência era morta pelos próprios pais. Jogada de penhascos e etc. Isso tem 3.000 anos, 2.000 anos. E autista? Autista, nós conhecemos a descrição médica europeia. Aqui no Brasil era tudo esquizofrenia infantil, né? Era o país que mais tinha esquizofrenia infantil no mundo, né? A doutora Raquel pode confirmar, né? A esquizofrenia é um fenômeno de uma idade um pouco mais alta. Menos no Brasil, onde criança já era esquizofrênica, né? Ou ela tinha uma coleção de diagnósticos, a esquizofrênica com toque, com transtorno de ansiedade, com isso, com aquilo, etc., que a gente poderia reduzir a um diagnóstico só. Autismo. Está tudo no mesmo pacote. E, claro, a grande questão dos familiares. Os familiares que eram esquisitos, que mascaram o nosso diagnóstico. Eu venho de uma família, eu tenho TDAH e sou autista. Eu venho de uma família que o lado da minha mãe é de um monte de gente elétrica. Com hiperfocos fantásticos, detalhes e etc. Minha mãe é ligada no 220 o tempo todo. O lado do meu pai era um monte de gente esquisita. Eu tenho certeza que um tio avô meu hoje fecharia diagnóstico. Fácil. Fácil. Era uma pessoa de difícil sociabilidade, com hiperfoco sobre motocicletas. Ele não conseguia ter uma equipe para ajudá-lo nas corridas. Ele fazia a mecânica da própria motocicleta para participar das corridas. Foi vice-campeão brasileiro. Fabricava peças de motocicleta na garagem de casa. Não é o padrão, né? Então vejam, ele fecharia diagnóstico. Eu tenho um primo distante que fechou diagnóstico, tem 17 anos. E ainda tem gente na família do meu pai que pergunta, de onde vem isso? Como de onde vem? Né? Se a gente tinha fama pelo sobrenome de ser todo mundo esquisito naquela família. Tios avós, meu avô, meu pai, minha tia, primos do meu pai, etc. Todo mundo com alguma esquisitice. Então, meu pai, por exemplo, foi um pai ótimo, porque ele tolerou todas as minhas esquisitices. Eu não era autista para ele. Ele morreu sem saber do meu diagnóstico. Eu era simplesmente mais alguém na família dele. E ele ainda alimentava os meus hiperfocos. É aí que começa a bicicleta, né? Pois bem, em primeira pessoa, o autismo leve. O autismo leve é o autismo das pessoas que se matam. Confesso para vocês, eu tenho 4 tentativas de suicídio na minha história. E por que isso se dá? Simplesmente porque a gente não enxerga o que está acontecendo no entorno
entorno, a gente não enxerga o que a gente está fazendo de errado, a gente não enxerga o porquê as pessoas se irritam, porque de repente a gente fez uma fala de 15 minutos apenas sobre a nota dó. Né? Porque às vezes o autista parece meio incômodo, só fala de um determinado assunto. Muitas vezes ele é calado. O Tony Attwood, que é um grande especialista sobre autismo, diz que o autista não se isola, é a sociedade que isola ele. E de fato, a gente quer o contato social, mas a gente não consegue entrar na conversa. Claro, a internet facilitou muito a vida da gente, porque nós descobrimos os grupos de interesse. E daí você participa de um grupo de interesse, tem um autista aqui confirmando, que você se diverte lá no grupo de interesse. Né? Um grupo de interesse desse meu era a bicicleta alguns anos atrás. E aí, o que eu fiz com a bicicleta? Além de desgastar o meu joelho direito, né, por fazer provas de longa distância de 300, 400 km, né, com uma certa frequência, porque eu gosto de andar de bicicleta. Quando eu falo que eu gosto de andar de bicicleta, não é dar uma voltinha. É acordar de manhã e jantar em Piracicaba. Isso porque eu estou fora de forma. É pedalar muito. Mas eu não gosto só de pedalar, eu gosto da bicicleta como objeto. E aí? E aí eu já falei com fabricantes, dando palpite em modelos. Né? E claro, pedalando na cidade, eu me vejo numa cidade que não se preparou para a bicicleta, apesar de ter uma lei da mobilidade urbana de 2012, apesar de ter um código de trânsito fantástico. Daí eu fui para a militância. Eu fui conselheiro municipal. Eu já consegui o que eu queria. Tá ali, ó, vermelhinha. Eu sou um dos responsáveis por isso ter acontecido. Um dos, não o único. Até porque eu não sabia liderar. Eu sabia atacar fogo na coisa. Isso eu sei bem. Pois bem, nós autistas, nós crescemos. Eu tive diagnóstico aos 49 anos. E o meu diagnóstico não foi porque eu tinha um filho autista, porque eu não tenho filhos. Foi porque eu tive um dano cerebral. Existe alguma coisa que pode acontecer no envelhecimento do cérebro que chama-se gliose. Pontinhos de morte de neurônios. Numa ressonância, depois de um dia muito pesado, em que a cor amarela estava me dando náusea, eu quase caí na frente de um metrô que estava vindo por conta daquela faixa amarela que tem no chão. Me deu uma tontura absurda. E eu, claro, na minha ignorância da psicologia, achei que era o quê? Síndrome do pânico. Passa um dia horroroso, uma sexta-feira, no sábado eu continuo andando de óculos escuros e fone de ouvidos dentro de casa. Ligo para uma amiga psicóloga que fala, não, isso aí é neurológico, procura alguém. Conhecia um amigo que tinha uma psiquiatra. Ligo para ele, ele fala, olha, ela é psiquiatra e neurologista. Eu vou ligar para ela, vou pedir para te atender essa semana, que o negócio parece meio urgente. Eu não estava conseguindo sair de casa sem fone, sem óculos escuros. E fui atendido e fiz uma ressonância na própria semana. E me apareceu esse dano no córtex. Mas ninguém falou em autismo. Eu não sabia o que era autismo, eu achava que criança autista é basicamente uma criança que bate a cabeça na parede. Por quê? Porque eu tinha esquecido que eu fazia isso na infância. Né? E depois de um ano de tanta gente pesquisar, claro, fechou no autismo. E aí, todo um trabalho para entender a própria vida. Aí você lembra que você tinha crises quando criança que eram tratadas como birras. Em começo da década de 70, como é que se trata uma birra? Apanha. Então eu aprendi rapidamente a ter crises no banheiro, perceber que a crise estava chegando e me isolar em algum lugar. Então a minha mãe lembra de alguns episódios que eu fiquei muito nervoso, né?
Eu aprendi a não bater a testa na parede. Bater com a mão desse lado. Não é visível. Mascarar a crise. Muitos de nós fazemos isso. Porque a crise vem por excesso de estímulos. E nenhum autista aqui presente vai deixar eu mentir. É uma espécie de dor que percorre o corpo inteiro. É uma espécie de dor difusa que você não consegue nem caracterizar como dor. Você não sabe exatamente o que é. E você bate com a cabeça na parede para ter uma dor mais real, mais palpável e menor. Então vocês imaginem o desconforto, se essa batida da cabeça na parede chega ao traumatismo craniano, e a gente prefere o traumatismo craniano à crise. Isso é o efeito de uma crise. As pessoas não entendem. E a crise não é só no ambiente barulhento. Às vezes a festa da criança está tão legal que ela tem uma crise. Tudo que sai um pouco daquilo que é o cotidiano nos pressiona de alguma forma. Hoje eu estou tranquilo, eu tripliquei minha dose de antipsicótico, agora eu tenho medicação. Estou sossegado. Faz parte, sim, medicação não é alguma coisa para nós que seja apenas alguma coisa que esteja na lei, é uma coisa palpável, melhora a qualidade de vida. 5. 3, beleza. Medicação é direito, nós temos que efetivar. Tudo que foi falado aqui de direito, nós temos que efetivar. Por quê? Porque nós somos aqueles que a vida é extremamente difícil em sociedade. Se fôssemos todos cegos, 100% cegos da humanidade, a cegueira não seria deficiência. É porque nós somos diferentes, é que nós somos tidos como deficientes. É isso que a galera que não quer ser chamada de deficiente ainda não percebeu. Nós somos deficientes para essa sociedade. Entre nós autistas, nós temos uma conversa que é ótima. Para começar, que a gente não tem a necessidade de ficar olhando na cara dos outros. Sim, a gente consegue conversar de lado, a gente consegue conversar de cabeça baixa, né? A gente consegue conversar por escrito. O WhatsApp era uma coisa maravilhosa até que inventaram o áudio, né? Não é isso, André? Totalmente. Totalmente. Ligar pra quê, né? Para que ligar? Para que ligar? Para que ligar? Escreve. Escreve. Sim. Muitos de nós somos hiperléxicos, alguns não aprendem a falar, mas aprendem a escrever muito bem. Eu tenho uma hiperlexia leve. Leio maravilhosamente bem, nem sempre falo tão bem. Escrevo muito melhor do que eu falo. Eu sei que eu tenho a habilidade de transmitir uma quantidade grande de ideias num espaço pequeno. Minha tese de doutorado tem menos de 100 páginas e foi considerada uma tese de doutorado dupla. Uma tese dentro da outra. Tem menos de 100 páginas. Lá na Faculdade de Direito lá de São Francisco. E aí, há 3, 4 anos atrás, eu estava deprê, estava cansado, etc., preocupado, etc., e tal, tudo. Minha companheira teve a brilhante ideia. Volta a estudar. Falei, eu já sou doutor de filosofia do direito, eu vou fazer filosofia. Ela, não, faz história. Acertou em cheio, estou me divertindo no curso de história lá da USP. Como eu sou cabeçudo, eu prestei o vestibular como? Para a USP. De ressaca na primeira fase, segunda fase eu estudei 2 dias. Entrei em 30º alguma coisa. Por quê? Porque eu habitualmente leio os livros da FUVEST. Eles me parecem uma lista interessante de livros. Eu estou sempre preparado. Eu sou um cara de humanas. Mas apesar de ter descalculia, eu gosto de matemática. Então alguma coisa eu acabo acertando. Pô, colocaram uma questão fantástica para mim, em química. Metal que não forma óxido. Eu tenho 4 bicicletas de quadro de titânio porque não oxida, porque não enferruja. E eu sabia a resposta. Até nisso eu tive sorte. Né?
E daí vejam só, nós vemos o mundo de uma forma muito diferente. Nós ouvimos música diferente, nós escrevemos diferente, nós lemos diferente. Nós enxergamos o mundo diferente. O mundo perde muito em não prestar atenção nos autistas. Nós somos 2 milhões de autistas. Nenhum deles desviou verbo em algum lugar, nenhum deles cometeu um homicídio. E nós somos os monstrinhos, é incrível. Né? Bom, minha fala eu encerro por aqui. Temos pouco tempo, né? Agradeço, sempre aproveito o espaço para fazer a fala em primeira pessoa, para lembrar as pessoas, autistas crescem e envelhecem. Muito bem. E continuam sendo autistas. Você fez a minha fala. Sua fala? Eu ia falar de direito. Vamos trocar as plaquinhas aqui. Bem, queria agradecer muito ao Odir. O Odir, ele disse que chegou aqui com uma amiga, mas eu me aproximei muito dele, que ele me contou 3, 4 coisas absolutamente necessárias para o convívio com o Pedrinho, absolutamente necessárias, a partir do momento em que ele diz que os autistas são invisíveis. Então, a colocação do cordão é fundamental, é fundamental. N episódios que seriam evitados se a pessoa estiver identificada, né? É claro que a sensibilidade das pessoas podia ser maior, mas enfim, não é. E por isso o cordão é absolutamente fundamental. Agora, antes de passar a palavra para as considerações finais do nosso... Alguma pergunta? Por favor. Eu gostaria de perguntar também a todos aqui, qual vocês dizem que pode... As perguntas nós vamos ouvir e vocês vão responder como últimas considerações. Pode ser? A minha pergunta para todos presentes da mesa, inclusive para o presidente, é, principalmente agora que a gente está vendo que muitos assim as questões de autismo, principalmente nas escolas, os senhores avaliam que, muito provavelmente, essa questão, mesmo que seja um negócio, judicializar é uma coisa que eu fiquei muito em dúvida. Exatamente, deputada, por que judicializar às vezes a coisa? Nome, só repete teu nome. É o Rafa, Rafael. Eu conheço o Rafa, ele frequenta o meu gabinete. Acho que está desligado. Me enganei? Espera só um minutinho, deputada. Deixa eu perguntar só se tem outras perguntas, porque aí vocês falam em considerações finais. Pode ser? Vamos lá. Você tem pergunta? Deixa ele levantou primeiro a mão lá. E depois fala você. E me devolve o microfone. Eu queria brevemente agradecer a fala de vocês. Foi muito bom ver vocês, mas... Enfim, eu tinha uma pergunta sobre direito mesmo. Eu não sou advogado, mas eu sou autista. E falando da minha perspectiva, né? Eu estava vendo sobre direitos, coisas assim, tipo, como fila preferencial, isenção de... etc. E tal. E eu descobri que existem algumas coisas que estão sujeitas a uma avaliação a mais. Por exemplo, vaga especial, né? Ela depende de você ter um cartão que vai no seu carro, que depende de uma avaliação específica de que você tem essa necessidade específica, né? E eu ouvi aqui que, por exemplo, os níveis de suporte não são uma coisa que existe no Brasil e que você não poderia discriminar, né? Pelo tipo de autista ou coisa do tipo, mas a minha curiosidade nesse sentido de se
as coisas que não estão garantidas por lei ou por normas de nível constitucional, mas que são direitos de autistas, elas podem ter esse tipo de discriminação por nível de suporte ou necessidade? Você não, você. Então nós vamos partir para a terceira pergunta. E na sequência é que eu me ouvirei, na realidade, falará o presidente, que tem a sua fala, e os demais companheiros palestrantes falarão o seu último minuto. Pode ser? Estamos de acordo assim? O presidente não falou nada, está de acordo. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Minha dúvida, eu acho que vai ser direcionada para a doutora Raquel. Eu sou advogada, descobri ser autista esse ano, tenho 42 anos. E a minha dúvida é sobre esse envelhecer do autista. Eu tenho notado algumas mudanças, assim, psicológicas. Então, assim, eu desenvolvi toque recentemente, eu tinha com 20 anos, nunca mais tinha retornado. De repente, voltou fortíssimo. Então, assim, eu gostaria de entender um pouco como funciona esse envelhecer e se a gente tem que estar meio que preparada para algumas surpresas nesse caminho. Porque, por exemplo, toque de bactéria, algo que nunca tive. Agora eu fico pensando, não, porque aqui tem bactéria. Então, assim, coisas... Tudo bem que eu tive algumas coisas que me fizeram, talvez tenham despertado. No caso, eu precisei doar uma cachorrinha, que era minha companhia, morávamos só nós duas. Não sei se foi isso, mas assim, despertou um toque violento que até me surpreende. Eu tenho uma doutora especializada nessa área, ela me acompanha, mas mesmo assim eu estou bastante surpresa com algumas coisas. Obrigado. Presidente. Eu acho melhor, doutor Belisário, se me permite, passar a palavra para os esclarecimentos, porque eu acho que está todo mundo muito mais preocupado em ouvir os especialistas do que a minha fala, que eu estou aqui muito mais como aluno do que para falar. Não, mas eu encerro. Deputada, queria fazer algumas considerações a respeito. Aí depois a gente faz o sorteio também, não é? Temos o sorteio, já temos aqui a urna eletrônica e faremos auditada e nós faremos o sorteio do livro. Eu ia responder a pergunta do Rafa, mas como a Camila está aqui, ela pode fazer isso bem melhor do que eu vou deixar essas questões jurídicas mais para ela. Eu acho que a gente tem algumas dificuldades com relação à justiça, quando a gente está falando de autismo. Eu acho que tem ainda muitos advogados que não conhecem direito à lei brasileira de inclusão. A gente recebe denúncia no gabinete de eu fui fazer um boletim de ocorrência por capacitismo e o delegado falou que isso não existe, que não sabia que isso existia. Então, são várias barreiras. Fiquei até feliz do Rafa falar que lá no Mackenzie estão começando com uma disciplina que envolve direito da pessoa com deficiência, porque a gente precisa falar mais disso, né? E o ativismo do autismo, ele é um pouco diferente do ativismo em geral das pessoas com deficiência, como começou, né? O ativismo que levou à Convenção da ONU foi majoritariamente puxado por pessoas com deficiência física. E esse ativismo veio das próprias pessoas. O Nada Sobre Nós Sem Nós veio dessas pessoas que não queriam ser tuteladas e que queriam acessibilidade e por aí vai. Na mesma época, já estava começando um movimento nos Estados Unidos sobre autismo, mas era puxado pelos pais dos autistas, porque naquela época, quem conseguia ser diagnosticado com autismo era um autista como o meu filho. Né, que não fala, que tem deficiência intelectual, que vai precisar de suporte até o fim da vida dele. E está surgindo um livro para quem gostaria de saber mais sobre esse assunto, que é Outra Sintonia, que conta a história do autismo, dos diagnósticos de autismo. Então, a conclusão que eu chego hoje em dia é que é muito importante, é óbvio que é importante que os autistas tenham a sua voz. O doutor Odir, falando aqui em primeira pessoa, deixou isso muito claro. Inclusive, eu me identifiquei com muita coisa que ele falou. Mas quando a gente está falando de construção de políticas públicas, a gente tem uma pequena diferença quando a gente fala de autismo e deficiências intelectuais. Tem autistas que nunca vão conseguir falar por si, que não é uma questão de você dar a comunicação alternativa, até porque o meu filho, desde os 4, a gente dá e ele nunca conseguiu sair do básico, porque a deficiência intelectual realmente
complica muito a coisa. E tá tudo bem, a existência dele é super válida, para mim ele é a pessoa mais preciosa do mundo, e o que ele agregou para esse mundo eu acho que ele nem sabe, por mais que eu fale para ele todos os dias. Mas a gente precisa, sem dúvidas, ouvir pessoas nível 1, desculpa, doutora Raquel, de suporte para fazer as políticas públicas para autismo, porque elas precisam sim falar em primeira pessoa, mas se a gente não ouvir os pais sobre os autistas, principalmente como meus filhos, essas políticas públicas vão ficar capengas, vai faltar abordar essa parte da sociedade que precisa de tanto, e muitos inclusive estão indo morar na rua depois que os pais morrem justamente porque não estão no mercado de trabalho, não conseguem se sustentar. Então eu acho que a gente tem essa pequena diferença quando fala de autismo e deficiência intelectual, e que eu espero que a gente consiga começar a discutir mais sobre isso, porque de fato não é cobertor curto, a gente tem que cobrir todo mundo mesmo desse espectro. Bom, vou tentar responder aqui do Rafa. Vou dizer para você o seguinte, Rafael. Eu tenho uma experiência muito clara, e eu, no meu escritório, eu falo, eu tenho um escritório que, inclusive, que só cuida do direito da pessoa com deficiência, tá? E eu não faço mais nada hoje em dia. Eu era tributarista e eu migrei de carreira, hoje em dia eu só trato o direito da pessoa com deficiência. E quando eu trato de escola, os pais sempre me procuram e querem muitas vezes processar a escola como filho